Agora sim, eu tenho uma pergunta pra vocês que ela é quente, hein? Abarca aí. Eu sempre tive curiosidade. É porque quando o cara é muito. Pelo menos a impressão popular é que o cara é muito foda, assim. Tipo piloto de helicóptero. Aí eu imagino, pô, a Polícia Federal não tem helicóptero aqui. Vocês já foram chamados pra fazer missões secretas, ultra secretas, pra participar de missões da Polícia Federal? Ou de outra agência que. Sei lá, eu sou meio conspiracionista. Às vezes a gente Certo, deve ter uma agência aí que a gente nem conhece. Uhum. Por exemplo, já tiveram essas missões? Já. Eu participei, o Sami participou, É mesmo, todos é? participaram. Rapaz. Sim, sim. Inclusive as forças de segurança, a Polícia Federal, Polícia Civil, Militar, Polícia Rodoviária Federal, né? São irmãos da gente, né? Então, a hora que precisa, a gente está lá para servi-los também. E eu sou muito grato também a ter participado dessas operações reais, né? E a gente vai em apoio à operação deles, né? E a gente vê, e eles também, que o helicóptero, no nosso caso, ele vai nos locais mais isolados e mais de difícil acesso, né? Onde a operação ela só teve sucesso graças ao emprego do helicóptero. E muitas vezes também o emprego do avião junto, né, Samir? A gente tem o estado do Acre tem uma geografia diferenciada por voo. Então, né, os abastecimentos não tem em todos os municípios, são precários. Então, muitas vezes até as outras forças, como a gente conhece muito bem o terreno, eles nos procuram para auxiliar em algum tipo de planejamento, algum tipo de execução de serviço. E aí onde entra o nosso... E o interessante também é que a nossa função nesse tipo de operação, essa ultra secreta, como você falou, que já aconteceu... Ultra secreta? Já aconteceu, rapaz. entendeu? Já aconteceu. Será que eu já tenho medo dos caras me matarem só porque eu tô perguntando isso? A nossa função lá é simplesmente conduzir a aeronave, entendeu? E dar segurança. É tanto que a gente não sabe nem do que se trata. As informações que eles passam para nós são as informações inerentes ao voo e não à operação. Isso é bom para nós também, entendeu? Porque não compromete a operação. E nós do CIOPA, a gente vai focado no voo do helicóptero e não na operação deles, entendeu? A gente diferencia É aquele as duas negócio, coisas. né? É só não deixar o helicóptero cair, né? Não, Não precisa saber muito mais nada, tranquilo, né? É bem coordenado, né? E graças a Deus o resultado tem sido bem satisfatório. Uhum. E deixa eu perguntar uma pergunta um pouco mais a fundo, né, nessa questão. Então é pro Samir. Se for mais a fundo, aí é pro Samir. Vocês já participaram de operações conjuntas com governos estrangeiros, por exemplo, com os Estados Unidos, o DEA, alguma coisa nesse sentido? Olha, recentemente teve em Brasileia, né? Tinha um pessoal aí do governo americano, teve um voo, eu não participei, né? Foi uma outra equipe que realizou esse voo lá. Recentemente também a gente estava nessa operação lá em Brasileia, né? A Secretaria de Segurança Pública coordenou uma operação conjunta com todas as forças lá. Inclusive a aeronave, a gente voou com a Polícia Nacional Boliviana para mostrar a questão da realidade que é a nossa fronteira. As mesmas dificuldades que eles encontram do lado de lá, a gente também encontra do lado de cá. Até porque ali na fronteira, a nossa atuação termina no limite da fronteira. Então não tem como atuar dentro da Bolívia. Uhum. Né? Então a nossa atuação como força de segurança, ela se dá apenas do lado brasileiro. A partir daí, cabe à polícia boliviana, no seu território, cumprir as suas funções lá. Cara, muito foda. Eu não sei se só eu tenho curiosidade dessas coisas secretas, bicho, mas vocês se sentem... Como é que vocês se sentem participando de um negócio que vocês não podem falar pra ninguém? Porque não pode falar pra ninguém, né? Exato. A gente não pode nem saber também. Eu não vou falar aquilo que eu não sei. Então é importante também a gente nem saber. É como eu te falei, a gente vai... Nossa função ali é conduzir o helicóptero, levar os atores envolvidos na operação e retirá-los de lá com o objetivo alcançado. Tu pode falar quem foi que tu levou? Tipo assim, que órgão que vocês trabalharam? Não, é como eu te falei, nós já participamos com a Polícia Federal, nós já participamos de operações com a Polícia Rodoviária Federal, operações com a Polícia Civil, a Polícia Militar, né? Corpo de Bombeiros na atuação de resgate, né? Nós estamos lá para servir. Mas esses né? caras, tipo, sim, fala assim. Não, é só que a gente se preocupa mais com planejamento. Entendeu? Então, quando chega pra gente, aí chega aquilo que a gente tem que fazer, então a gente começa a planejar e nem
e nem muitas vezes nem se envolve muito com o que eles vão fazer. Por quê? Porque é como se Cada um fosse tem o seu papel. compartimentado. Então, nossa função ali é fazer o planejamento conforme, né, está no script. Então, a aviação ela exige muito planejamento, né, até para você não falhar ali, né, principalmente nesses que tem que ser bem executado de forma metódica, digamos assim, né? Então, a gente se preocupa muito mais com planejamento, ver se não vai faltar alguma coisa, ver se aquele combustível vai dar, ver se quantas a gente chama de pernada, né? Quantas idas e voltas você vai precisar com a nossa aeronave, em virtude da limitação que ela tem. Então, basicamente, Nossa função é dar o apoio necessário, né? A logística necessária para, como eu te falei, para que o objetivo do responsável pela operação seja alcançado. Que nós também fazemos parte dessa operação. Isso acontece com a gente rotineiramente, entendeu? Caramba, legal. É porque quem é da população em geral, ela não fica... É até meio assim, né? É meio contraditório. Não pode ser divulgado porque são operações secretas, mas ao mesmo tempo, se a galera soubesse, se a população soubesse, geraria até um pouco mais de tranquilidade, né? Tipo assim, os caras estão trabalhando, pô. Porque o que o povo vê é vocês voando ali no centro, pô. Quando vocês estão passando ali, né? Eu creio que a população ela vê o resultado, né? Eu acho que hoje, com as redes sociais, né? Com a mídia mais presente, o resultado sempre aparece. Eu lembro de uma operação que a gente fez lá no Juruá Mirim, fica na região do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com a Polícia Federal. Eu estava presente, né? E foi interessante que a comunidade realmente, ela fica sem saber o que está acontecendo. Mas a partir do momento que chega as forças de segurança lá no local, principalmente no interior, a gente vê total apoio, entendeu? Eles nos apoiam lá, né? E eu lembro do resultado aí, que foi até noticiado. A gente trouxe uma certa quantidade de droga dentro do nosso helicóptero, fruto de uma grande operação que teve, entendeu? Essa agora mesmo em Brasileia, a operação lá... Essa secreta que tu tá dizendo? Não, essa não foi secreta, foi em virtude que a gente teve uma onda de homicídios, né? Eu lembro, tipo uma chacina, né? Sim, sim. E aí a aeronave, a gente fazia sobrevoo de patrulhamento aéreo junto com as forças por terra, né? Para nos lugares mais vulneráveis lá, fazendo operação de segurança pública, né? Inclusive teve aquela ação em que culminou com 2 que estavam envolvidos na questão do homicídio, que trocaram um tiro com a polícia. E não se renderam, né? E não se renderam.